Amigos do Rooftop, bem-vindos novamente. Estamos aqui Boa. para falar da nossa paixão, Sociedade Esportiva Palmeiras. Estamos aqui, primeiramente, para você. Não esquece de dar o seu like, de mandar o seu comentário, de juntar, de falar com o seu amigo. Você que gosta de uma boa conversa, sem muita cornetagem, ou melhor, com a cornetagem do bem. Aqui a cornetagem é do bem. É aquela cornetagem que a gente quer que o Abel escute e que bote em campo. Porque parece que semana passada ele escutou o Toninho aqui e fez um 3-5-2. Bom, vamos lá. Vamos falar do que vai acontecer amanhã. Palmeiras Sport de Recife, na Ilha do Retiro. Essa semana a gente fez uma coisa que somente o Toninho. Toninho, cuidado, não bebe muito, hein? Na beira do rio. Somente o Toninho falou que ia acontecer. 3-5-2. Entramos ali num esquema diferente. Por quê? Porque a gente está sem lateral direito, porque ele estava buscando mais estabilidade. Galuzzi, você daí, o que você acha? Eu acho fundamental estabilidade. Eu acho fundamental definir um time titular. Eu sei que o Abel prega muito essa questão de você se adaptar a cada adversário, isso é importante também, ele joga muito nisso. Mas eu acredito muito num time que você consiga definir ele de cabeça antes. Você sabe que aquele time está jogando, com os jogadores sabem a posição do seu companheiro em campo, consigam tocar a bola com rapidez, porque já sabem onde que o outro vai estar. Eu acho que ele fez umas experiências agora, principalmente pela questão da lateral direita, ali nessa estreia da Libertadores, mas o brasileiro, eu acredito que ele vai apostar no GI e vai apostar uma, uma composição de titulares ali que ele vai poder jogar mais partidas. Eu acredito que a gente possa, principalmente na parte do ataque, a gente tem que desenhar melhor essa composição. É fundamental, senão a gente não vai conseguir fazer gol, como faltou alguns gols aí necessários pra gente. Bom, eu Agora penso. eu não sei. Desculpa, Galuzzi, vai você. Não, era isso aí. Eu não sabia se você ia fazer a sua entrada. Pode comentar, fica à vontade. Bom, eu penso aí no seguinte: persistir na escalação, não tem jeito, não me vi a cabeça, Galuzzi. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Histórico. Edu Leivinha, César e Ney, né? Com o César, Né? César Parentes Fedato, o homem do segundo tempo que entrava e fazia gol, né? Era o famoso Hendrick dos anos 70. Olha O só, Fedato acho que tem moral, hein? menos minutos por gol do que o Hendrick. O Hendrick está com 80, o Fedato devia ser 50. Impressionante. Não, mas brincando isso aí, a regularidade que você falou realmente é muito importante. Só que uma coisa, a regularidade não pode ser presumível, né? Aquele problema, o time jogar sempre do mesmo jeito, de maneira que o adversário vai lá no manual, como enfrentar o Palmeiras, e-book gratuito aqui do coacher de treinamento como enfrentar o Palmeiras. Aí ele vai lá, monta o time e o Palmeiras fica dando pancada no time dele lá. Eu acho que a escalação, o esqueleto base é muito importante, sem dúvida, porque dá entrosamento, mas as variações dentro da mesma escalação e entre várias escalações tem que estar sempre presente para o treinador. O repertório daquilo que ele faz com aqueles mesmos jogadores, dependendo da situação do jogo, e o repertório que ele consegue trocando jogadores, como o pessoal gosta de dizer hoje, trocando peças, né? Como se fosse um carro de Fórmula 1, né? Uma equipe de Fórmula 1. Então, eu acredito que amanhã em Recife, dentro daquilo que eu já falei aqui, acho que o Abel, a comissão técnica e o elenco do Palmeiras e a direção estão focados numa coisa: tentar fazer uma gordura no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, tá, o ideal seria ganhar, mas empatar não era ruim, não era de todo ruim,
porque é do grupo ali do pessoal que está disputando a cabeça do negócio. Seria ruim empatar com o Mirassol em casa, seria ruim empatar com o Ceará em casa, ou até mesmo com, sei lá, não sei quem está mais, muda tanto esse campeonato que com o Cruzeiro, vai, que também pode falar o que quiser, não é nada, nenhum bicho-papão, né? Então, o momento, eu acho que a decisão estratégica é fazer pontos. Sim. Então, eu acho que o Palmeiras vai jogar com o melhor time que tiver amanhã, até porque conseguiu uma boa vitória da Libertadores, e o próximo jogo da Libertadores é em casa, né? Então, eu acredito que o Palmeiras vai com força total amanhã. Deve manter o meio-campo com o Martinez, com o Evangelista, e acredito que continua o Felipe Anderson, porque foi bem no outro jogo. Mesmo que o Veiga esteja recuperado, o Maurício esteja recuperado, vão para o banco. Não tem sentido mudar diferente. Talvez, eu acho que se ele for agressivo, ele tira e deixa no banco Vitor Roque, não é o Roque Júnior, tá? Vitor Roque, e coloca Flaco de saída para dar uma variação da maneira de jogar. Até porque o Vitor Roque ainda não entrou no ritmo. É nítido que ele não entrou no ritmo de jogo. Eu penso assim. A defesa, jogar com 3 zagueiros, acredito eu que vai evoluir, se ele continuar nesse formato de 3 zagueiros, vai evoluir para que Bruno Fux seja centralizado e para a direita venha o Gomes, quando o Gomes estiver em melhor condição física. O Gomes tem mais agilidade e mais poder de pegada para um atacante agudo ali pela esquerda do adversário, pela nossa direita. E o Bruno Fux, ele é forte e relativamente rápido nas coberturas, mas diretamente com um homem rápido, a gente viu que ele sofreu muito. Murilo, como fica Murilo nessa? Murilo vai disputar. Infelizmente, ele veio baixando o nível dele e chegaram 2 zagueiros que ninguém esperava que fossem ter o desempenho que estão tendo. Muito bons zagueiros, muito bons zagueiros. Agora me fala uma coisa, vocês acham que ele vai insistir no 3-5-2? Pelo fato, vocês confiam no Giai? Sei lá, eu gosto do menino, a gente tem que dar oportunidade, ele é menino mesmo, né, tem 20 anos, 22 anos, sei lá, é menino mesmo, mas eu acho que pelo fato, esse é o achômetro, né, é o que a gente está aqui é a conversa para botar a cerveja gelada do lado e ficar falando o que pensa. Eu acho que ele vai começar jogando igualzinho ele começou jogando lá, contra o Sport Cristal, e, por sinal, muito bom time, hein? Muito bom time. Esse time vai ser nós vamos ser o primeiro, e eu acho que eles vão estar brigando com o Cerro pela segunda posição. Mas amanhã a gente está falando do Sport. Eu acho que amanhã ele entra com o mesmo time que ele começou a Libertadores. Olha, pode ser, viu, Paulo? Mas eu gostaria que ele desse mais tempo pro Giai, eu acho que a gente está com um elo fraco ali na lateral direita, cara. O Mike, ele tá com problema de repetição de lesão, não sei se é a mesma lesão ou são outras, mas... E o Marcos Rocha daqui a pouco tá voltando, né? A gente tem informação que ele tá ali treinando e logo mais deve voltar. Mas eu mesmo com o Marcos Rocha, que eu acho que tem uma parte defensiva muito boa, ele é um jogador muito constante, o Marcos Rocha, mas ainda assim eu acho que a nossa lateral direita, geralmente você pode ver, cara, vários outros treinadores colocam os times para atacar em cima da nossa lateral direita, pode ver. Isso, bom, mais times atacam pelos laterais, mas é recorrente isso no Palmeiras. Então eu gostaria de ver uma lateral para direita mais sólida. E o lateral, para mim, acho que mais do que ala, é aquele lateral que, em primeiro lugar, ele pode subir para apoiar bem, cruzar, ótimo. Mas ele não pode deixar uma avenida nas costas. Ele tem que tá bem, a cobertura tem que estar bem feita, no máximo, ele tem que subir, descer e fazer bem a cobertura, fazer bem a defesa. Depois sobe para atacar. Então depende de como o Abel estiver vendo ele nos treinos, o Giai, né? Eu preferiria que fosse o Giai. Eu não gosto muito dessa composição de 3 zagueiros, porque eu acho que você coloca um ponta rápido em cima de um zagueiro que é pesado, já era. Seu zagueiro, já era tudo. Mas vocês estão levantando, eu levantei aqui, falei, vocês também falaram, a gente está um pouquinho focado aí, talvez seja
aquela angústia que fica dentro da gente em relação ao lado direito, nossa defesa. Aí nós temos o Marcos Rocha, que está contundido e já está numa fase final de carreira, muito experiente. Temos o Mike, que também tem muita experiência, mais vitalidade, mas que se contundiu, parece, mais seriamente no último jogo. Temos o Giai, que chegou jovem, ainda não se afirmou, um pouco por falta de tempo, um pouco por falta de desempenho mesmo. Mas nós temos aí uma coisa que me incomoda, me cutuca bastante isso. Eu quero levantar aqui rapidamente para a gente fazer uma consideração. Em relação à nossa base, nós temos aí um rapaz que está pedindo passagem, que você olha para ele, parece que ele não é da base, parece que ele é mais velho, ele chama Gilberto. Ele não é mais velho, ele tem um aspecto mais amadurecido, assim, fisicamente. Antigamente diriam até que é gato, né? Que falava antigamente lá na seleção da África. Ele é amadurecido fisicamente, facialmente e futebolisticamente. E aí eu faço uma pergunta. Aconteceram duas situações na base do Palmeiras que ninguém comentou muito. Primeiro, o Felipe Jack. Duas situações. Felipe Jack, um zagueiro da geração de Hendrick, Luiz Guilherme, etc., que não teve nenhuma oportunidade, talvez nem de treinar com o profissional, e diretamente já foi emprestado para o Como da Itália, que é um clubezinho pequenininho, cujo estádio é apertado entre a montanha e o lago de Como, maravilhoso ali, lindo. Bonito. E ele foi emprestado lá, virou titular. O time é uma SAF, cujos minoritários são o Henri e mais um outro jogador francês. Esse menino já foi promovido ao profissional, agora que o Como veio à Série A italiana, e ele já é titular da Sub-20 da Itália. O Gilberto parece que já tem um contrato acertado com um time de Portugal. Então a pergunta é, Gilberto e Felipe Jack não receberam no time principal do Palmeiras oportunidade, ao que eu sei, sequer de treinar, posso estar enganado. E aqui eu não estou insinuando nada, mas são fatos do futebol. E já estão negociados, o Felipe Jack num estágio muito avançado, com o futebol da Itália, com a seleção italiana, e o Gilberto parece com Portugal, e sequer eu vi menção nos nossos sites noticiosos, nossos sites de imprensa maior, os nossos a mídia palestrina, falando muito sobre esses dois indivíduos. E aí eu fico pensando, cara, nós temos 3 laterais direitos e nenhum deles está em condição de se firmar positivamente, de tal maneira que no último jogo nós jogamos 100. E aí? O que vocês acham? Olha, assim, primeiro é algo assim que chama atenção, né? Porque são 2 meninos vindo da base. A base hoje do Palmeiras é uma base milionária, tá mais do que provado, né? O dinheiro, né? São bilhão, né? A gente está falando da casa do, acho que 1,3 bilhões, né? Que a gente conseguiu fazer com a base nesses últimos anos. Agora, não, é difícil, é muito difícil porque a gente não está lá dentro, a gente não sabe, mas é algo que chama atenção, principalmente quando um menino que promete numa posição que hoje nós temos carente, não fazer parte, né? Agora, para fazer um bate-bola bem rápido, porque hoje é sábado e é dia de engasgar gato, vou dar um pitaco aqui, o porquê que eu acho que o Abel vai insistir num 3-5-2, né? Que o Toninho enxergou isso daí antes e talvez porque ele tenha visto isso antes do Abel. Eu falei que o Abel está querendo falar com a gente. Eu acho que é ele, porque o Felipe Anderson cresceu. Aníbal, eu vi hoje de manhã a notícia, Aníbal e Veiga liberados para o próximo jogo, então eles estão liberados para jogar amanhã, mas eu acho que ele vai com a mesma formação, jogando o Anderson na direita, que é a posição onde ele está rendendo, porque a gente está sem lateral direito. Então ele vai jogar o Anderson ali para guarnecer aquela posição. Eu acho que está alguma coisa acontecendo nesse sentido, não sei. O que vocês acham? Eu acho que é ótimo que o Anderson esteja tendo tempo para mostrar a qualidade. Ele tem qualidade. E vamos em frente. Eu acho que é isso. Eu acho ótimo que o Aníbal esteja voltando. Não,
Legal que o Veiga esteja voltando, mas eu gostaria de ver o meio de campo, nada contra o Veiga, mas eu gostaria de dar uma parte ali para o meio de campo, uma outra composição. Eu acho que seria válido a gente dar essa testada. E aí, cara, eu acho que eu adorei ver essa última partida do Evangelista. Eu acho que a gente vai ver mais coisa aí. Bom jogador, hein? Bom jogador, cara. E a posição de segundo volante. A posição de primeiro volante e de segundo volante são essenciais, né, cara? Sim, são essenciais. Então eu acho que ele vai manter. Eu espero que tenha essa composição de esses jogadores. Que o Aníbal possa jogar, talvez, mas o Martins está fazendo uma boa figura ali, como primeiro volante. O Evangelista e Anderson pela direita. Lógico que a gente vai com o Roque e Estevão, que não vai ter jeito, vamos acertar essa composição. E aí fica ali, se a gente poderia jogar com Martins, Aníbal e Rios. E o Rios eu acho que também vai jogar. Então você poderia jogar com essa composição, com 3 volantes, por exemplo. 2 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes. O Martinez, o Aníbal e o Rios. E coloca o Evangelista. Não, daí faz uma outra composição. Peraí, daí já muda. Coloca o Aníbal, o Rios e o Evangelista. E o Felipe Anderson no meio. E o Estevão e o Roque na frente. Então vamos lá. Concordamos que a gente deve persistir buscando a regularidade, concorda? Sim. Perfeito. Positivo. Concordamos também o seguinte, que a gente não está analisando aqui características próprias da equipe do esporte, que certamente o Abel e a comissão técnica estão analisando. Então, o que a gente fala aqui um pouquinho acaba sendo um pouco leviano, um pouquinho menos compromissado, no sentido que a gente não tem aquele compromisso, nem as condições para a gente estudar taticamente o time de esporte, entender muito bem o time de esporte, que até acaba sendo uma incógnita, de uma certa forma. É um time da segunda ou terceira prateleira aí. Qual é a história? Com todo respeito, tá bom, vai, com todo respeito para o torcedor de esporte que veio aqui não reclamar da gente, mas é a segunda ou terceira prateleira, foi campeão brasileiro uma vez lá atrás, uma época diferente. Então. Ganharam da gente na reinauguração do Allianz. Eu estava lá, ganhei 2-0 da gente. Vai brincando com o esporte, vai. Diego Souza e Ananias, pô, não fala isso. Tava lá, foi triste. Mas o esporte ele está subindo agora da segunda divisão, né? Eu acho que não vai, com todo respeito ao time do esporte, né? Mas ele faz parte de uma. Pode vir a ser a surpresa, e se for surpresa, torcedor do esporte vai ser muito grato. Nós queremos ver o futebol brasileiro grande, não só o Palmeiras grande acima de todos, mas todos grandes embaixo da gente, sempre. Mas, com certeza... Está muito condicionada essa história de, com todo respeito, eu falei aqui, o Galuzzi falou, o Paulo falou, com todo respeito, porra nenhuma, cara. É lógico, eu quero que eles percam sempre, mas a gente tem que agradar todo mundo. Lembra da chapa branca? A gente fica meio assim com respeito em relação ao Luiz Adriano, que saiu cuspindo no prato, né? A gente fica meio assim com a história do respeito ao Luiz Adriano. Teve mais um ou outro aí que andou pisando na bola, falando merda depois. Dudu. O ídolo aí do pessoal, que foi na casa dele, pedir para ele ficar, para ele ganhar mais 3 milhões por mês durante 6 meses sem fazer nada. Então, com todo respeito, nada. Nós queremos ganhar e passar por cima. No esporte é isso, cara. É divertido ganhar dos outros. Pô, você joga pelada lá, contra casados e solteiros lá, você não quer tripudiar em cima dos outros? Lógico que você quer. É lógico. Faz parte da diversão. Aí, o futebol tá ficando chato, tá? O futebol tá cheio de mito, tá? Tem que ter respeito? Tem, até um certo ponto. Claro, você não vai ofender o indivíduo, não vai cuspir na cara, mas dar uma zoadinha é bom. Subir na bola é bom, assim como é bom dar uma voadora em quem subiu na bola. Tá certo? Gente, amanhã não, daqui a pouco tem Esporte Clube Recife e Palmeiras. Acho que é na Ilha do Retiro, né? Ilha do Retiro. Uma vez que acampado lá, os pernilongos quase me carregaram. Tá? Deve ter mudado muito, faz muito tempo isso. Gente, vamos ficando então aqui. Mais uma pitacada dos especialistas em se divertir amando o Palmeiras, tá bom? É isso aí.
Isso aí, pessoal. Vamos lá, torcendo junto. Cornetas Abraço. de prontidão, cornetas acesas, prontas para tocar a qualquer momento. Um abraço, gente. Abel, pega as dicas aí, tá de graça para você por enquanto. Escuta. Valeu, Abel, de coração. Vamos lá. Abraço, palmeirenses.